Deus é espírito e a vontade de Deus é que sejamos espirituais. O que está no eterno propósito de Deus é ter uma família espiritual. Quando se fala em ressurreição, e Jesus revelou isto, que quando o nosso corpo mortal ressuscitar, nós seremos como os anjos, seres espirituais completos, no corpo, na alma e no espírito. Enquanto a salvação total não acontece, nós estamos vivos no Espírito e em comunhão com o Espírito de Deus, por meio do Espírito de Cristo no Espírito Santo. A nossa alma, com nossa inteligência, vontade, nossas emoções, nossos pensamentos, estamos aprendendo, meditando, amando, obedecendo e vivendo segundo o Espírito de Deus que está em nosso espírito. A nossa carne, o nosso corpo, estará preso à obediência de Cristo, pois o nosso corpo só fará e terá a atitude dos nossos pensamentos. Mas quando se fala em reino do céu e vida espiritual, há sinais de que o reino do céu está em nós e de que somos espirituais. Jesus ensinou sobre isto e podemos ver os sinais do reino espiritual em nossa vida, do reino de Deus, do Deus que é Espírito. Em Mateus 5, do versículo 3 ao versículo 11, Jesus falou dos sinais do reino do céu em nós. Vamos olhar com carinho o que Jesus ensinou sobre o reino do céu e a natureza daqueles que estão nele. Chama a atenção o fato de que não há nenhum sinal religioso, ritual, nenhum sinal que expresse a reunião das igrejas como são hoje. Na verdade, é uma questão de ser, não de falar. É uma questão de natureza divina. Vamos ver o que Jesus ensinou e quais são estes sinais. O primeiro é humildes de espírito, humildade. A humildade é o primeiro sinal de alguém que está no reino do céu. Jesus disse que devemos aprender com ele a ser manso e humilde de coração. A humildade é o primeiro sinal de que estamos no reino do céu, pois só assim podemos ser pastoreados pelo Espírito de Cristo que está em nós. Jesus é o grande pastor das ovelhas e o único pastor que deu a vida por elas. E somente as ovelhas são humildes. Os chifres das ovelhas são para baixo, não são para ataque. Isto simboliza a mansidão das ovelhas, que podem ser pegas facilmente pelos seus pastores e suas ovelhas, e suas lãs podem ser tiradas com muita facilidade. Portanto, no versículo 3, Jesus diz assim: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Humildade é alguém que precisa e necessita de Deus, de ser guiado e ensinado, porque em si mesmo não tem recurso nenhum. O segundo sinal é os que choram. Os que choram por causa do pecado, por causa da obstinação dos pecadores, da ignorância, da teimosia daqueles que não querem o Evangelho, que não querem mudar o que há nos seus pensamentos, não querem se arrepender. Haverá um consolo e há um consolo. O reino do céu é um lugar de consolo, porque o Espírito do reino é chamado o Espírito Consolador. Portanto, os que choram são consolados no reino. É muito interessante que
Não são os que riem que estão no reino, são os que choram. Portanto, é o contrário dos pensamentos humanos. A carne gosta de estar num culto em que tudo é somente alegria e riso, e que as coisas devem estar muito bem segundo os homens. Isto não é espiritual, é carnal. Precisamos compreender que interiormente nós vamos estar chorando por um mundo condenável. O terceiro sinal está no versículo 5. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. O reino do céu é dos mansos. Portanto, a violência da alma, das palavras e dos pensamentos foram tiradas na cruz de Cristo e aprendemos a mansidão com o Mestre. Assim, nós desfrutamos de uma paz duradoura. Nós desfrutamos de uma mansidão que não se mexe por causa da ofensa, por causa do ódio, da acusação e daqueles que se levantam contra a fé dos que estão no reino do céu. O quarto sinal é que têm fome e sede de justiça e estão satisfeitos. Veja que os que estão no reino dos céus estão satisfeitos, estão felizes, porque foram saciados. De quê? De sede e fome de Deus. Deus é justiça. No livro do profeta está escrito que Jesus Cristo é o Senhor justiça nossa. O que é a justiça? É se encaixar perfeitamente no caráter de Deus, em santidade e em verdade. O caráter de Deus é verdade. O caráter de Deus é mansidão e amor. Portanto, nós que estamos no reino do céu, somos aqueles que estão fartos, estão satisfeitos, estão felizes, com a mente equilibrada em santificação e em realidade da presença de Deus. O outro sinal é que somos misericordiosos. A misericórdia faz parte daquele cristão que entrou no reino do céu. Misericórdia é dar aos outros o que eles não merecem. Portanto, nós podemos condenar as pessoas com inimizade e com afastamento, mas, na verdade, o Senhor ensinou-nos a ter misericórdia dos que pecam. Assim, nós aprendemos e sabemos, primeiramente, Deus teve misericórdia de nós, porque nós também podemos pecar e fomos pecadores. Um outro sinal de que estamos no reino do céu é que o nosso coração está limpo. Veja que a presença de Deus é o centro da nossa vida no reino. Porque os puros de coração verão a Deus ou veem Deus. Limpeza de nossa vista. Olhos iluminados, como está escrito no capítulo 1 de Efésios. Um sinal de que somos do reino, somos aqueles que veem Deus, sabem da sua presença, o que Ele faz e o que Ele fala, dos seus pensamentos. E ainda disse o Senhor por meio dos profetas. Deus não fará coisa alguma sem comunicar aos seus servos. Portanto, a comunhão é perfeita e se enganam os incrédulos, aqueles que pensam que isto não é possível. Como está escrito em Coríntios, o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Portanto, a unidade é perfeita e Deus está falando, revelando o tempo inteiro com aqueles que estão no seu reino. Portanto, o coração tem que ser puro, isto é, tudo que Satanás colocou na mente humana, e tudo que o homem pegou para si mesmo, comendo de uma maneira proibida, tudo que o tornou impuro, foi tirado e retirado na morte de Cristo na cruz. Louvamos o Senhor. Mais um sinal de que estamos no reino do céu. Nós somos pacificadores.
nós promoveremos a paz por onde passarmos. Aos semeadores de contenda, os mentirosos e os fofoqueiros. Mas o povo do reino é um povo pacífico e que semeia a paz. Porque Jesus nos deu a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz do Senhor, do próprio Senhor, que tem comunhão plena com o Pai. Outro sinal de que estamos no reino é que somos perseguidos. O povo do reino não é aceito pela religião comum e mundana, pelos religiosos superficiais e suas lideranças. Por quê? Porque o povo do reino é liderado pelo próprio Espírito, como está em Romanos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não podem ser guiados por homem algum, como está em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvem de maneira alguma a voz dos estranhos, mas ouvem a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, o Espírito que dá vida. Portanto, há uma grande perseguição religiosa contra os que estão no reino dos céus. Porque o homem religioso não compreende este reinado, esta realidade, este poder e esta vida. Outro sinal é a injúria. A injúria é atribuir a nós algo que não é verdade. Não nos importamos com o que os outros dizem sobre nós. O que importa é a comunhão que temos com o Pai, com o Filho. É esta comunhão que importa. E tendo esta comunhão, não nos importamos com a opinião humana. Louvamos o Senhor e vamos examinar nós mesmos para percebermos se estamos no reino do céu, se estamos a caminho, se nos arrependemos e já saímos andando no caminho que é Cristo, o caminho que leva ao Pai, que leva a este reino. Louvado seja o Senhor, que haja muitos cristãos que tenham chegado no reino do céu. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos. Estes são sinais dos que estão no reino do céu. Amém.